Olá, estamos iniciando o programa Ponte, eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso entrevistado de hoje é o prefeito do município de Pilar, Renato Filho. Prefeito, seja bem-vindo ao programa Ponte da Band Nordeste. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. A gente que agradece. Prefeito, qual o grande feito de Renato Filho no Pilar até o dia de hoje? Olha, eu sempre tenho dito que a gente no Pilar tem grandes obras importantes, obras grandiosas que talvez só o governo do estado conseguiu fazer. Mas acho que nosso grande feito no Pilar tem sido o cuidado com as pessoas, dado oportunidade e mudar a vida de muita gente, através de programas sociais, educação e dar às pessoas perspectivas de vida. Então, uma cidade feliz é feita de pessoas felizes. Então, acho que o cuidado com as pessoas, eu acho que tem sido o grande feito da nossa gestão. Esse cuidado com as pessoas que o senhor fala, prefeito, ele parte inicialmente de que área, principalmente? Ele parte principalmente da questão de dar às pessoas oportunidades. Primeiro, de estudar, de ter coisas, por exemplo... Partindo pela educação. Nós dobramos o número de alunos na educação, dobramos alunos. Dando condições de ter uma saúde de qualidade no hospital hoje que é referência da cidade, dá condições de ter um mínimo de assistência social enquanto a pessoa consegue se colocar, por exemplo, numa situação melhor de mercado de trabalho, né? Diminuir o analfabetismo e com isso a gente dá a ela oportunidade. Como vimos agora, 4.000 vagas no Senai para todos os cursos do Senai e do Senac. Então, dar às pessoas oportunidade, dizer que ela vai ter uma perspectiva de vida, eu acho que isso é uma mudança importante na vida das pessoas. Uma das coisas que muda inegavelmente a vida de qualquer pessoa, do cidadão, é o trabalho, né? O emprego, né? Já dizia Gonzaguinha que o homem sem seu trabalho, ele se morre, se mata, né? Ele não tem honra. O que é que o município tem feito nessa área especificamente? Geração de trabalho, de renda e emprego. Olha, emprego e renda, né, é algo que as pessoas pedem sempre, né, nas pesquisas e no dia a dia. E aquele que recebe emprego é quem fica satisfeito com isso. E trazer empresas grandes para o município não é algo tão fácil como parece. Não é só dar incentivo. Depende da empresa querer mudar, depende da estratégia da empresa, de que aquilo ali vai aumentar o faturamento ou vai trazer para ela mais benefícios para a empresa. Então, a gente abriu um banco próprio que fomenta o pequeno negócio para quem quer empreender. Então, é uma área que a gente é muito forte nisso, na micro e pequena empresa, no empresário individual, aquele que quer ir buscar recursos no banco e não consegue, vai buscar no banco do município. Já são mais de 4 milhões de reais de recurso próprio investidos em pequenos negócios do município. Lançamos o programa que incentiva a produção agrícola no município através de produtores rurais e coloca com isso a alimentação saudável na mesa dos pilarenses. São mais de 250 famílias que hoje produzem no município. O dinheiro circulando através de obras, salário em dia. Isso também fez com que o comércio do município crescesse e colocasse o município do Pilar entre as 10 cidades que mais abriram empresas no ano de 2022, por exemplo. Então, aqui no estado. Aqui no estado. Então, um conjunto de obras que a gente imagina através do turismo, como a gente tem discutido também sobre isso, vai trazer o Pilar para o centro do desenvolvimento do estado, através, por exemplo, do petróleo e gás. A Origem, que comprou a Petrobras, faz hoje um mega investimento na cidade, que a Petrobras tinha parado, né? Já triplicou em um ano a sua capacidade no município e vai ser o maior indutor de desenvolvimento da região e do estado da Alagoas, porque nós seremos a maior estocagem de gás do mundo. Então, o setor de óleo e gás, através da Origem, antiga Petrobras, com o Pilar, com as obras do município, com o cartódromo internacional, está ficando pronto, com o Hospital do Futuro, que está também ficando pronto, e com as obras como o Teleférico, Cristo, a Orla e tudo que nós temos feito, isso vai trazer o desenvolvimento cada vez mais forte para um município que vai ser o grande indutor de desenvolvimento do estado.
Prefeito Renato Filho, falar um pouquinho nos bastidores da política alagoana. No ano passado, o senhor se filiou ao MDB para, quem sabe, tentar ser o candidato do grupo do senador Renan Filho ao governo à época. Você se arrepende dessa atitude, de ter se filiado ao MDB? Foi uma escolha assertiva? Você faria diferente? Como é que você vê hoje, olhando um panorama de fora agora? Não, eu não errei, não. Eu sempre tive um governo muito parecido com o Renan Filho. Inclusive, a gente tinha uma relação, e temos uma relação muito próxima, e alguns modelos de gestão, eu sempre acompanhei o do Renan Filho. Ele fez grandes investimentos no município, e seria, da minha parte, uma contramão eu não estar seguindo junto com ele. Então, naquele momento, e eu não me arrependo daquela atitude, era de seguir um caminho com o MDB e ser o nome do partido naquele momento. Óbvio que a política ela é dinâmica e a gente teve uma situação muito atípica no passado, né? Mas eu sempre dialoguei e as coisas sempre foram muito conversadas, muito transparentes. O senhor estava preparado para esse desafio? Olha, eu acho que a gente não está preparado nunca 100% para um desafio como esse. A gente se prepara, a gente se estuda, a gente se organiza, mas a preparação ela vem junto com a equipe que vai poder estar junto e poder enfrentar um desafio. Mas eu lhe digo que as entregas do município do Pilar são tão grandiosas quanto as entregas que o governo do estado fez. Então isso nos dava e nos dá condições de poder dizer que podemos encarar um desafio muito maior. Mas ninguém está preparado para assumir um desafio como esse, seja lá quem for. Por exemplo, quando assumi o município de Pilar em 2016, nos primeiros 6 meses, eu tive uma cheia na cidade. Uma enchente que inundou 2.000 residências. E minha mãe disse, você vai fazer o que agora? Eu disse, não tenho nem ideia. Porque eu estudei para várias coisas, mas não estudei para isso. Como é que você faz? Aí onde vem equipe, coração, atitude, e aí você vai moldando e vai conseguindo ultrapassar aqueles desafios. Vai aprendendo, porque eu mesmo aprendo todos os dias, né? O Renato de 2016, 2017 é outro completamente diferente de 2023, mais experiente, mais determinado e sabendo lidar com os desafios diários que aparecem nos problemas, nas relações interpessoais e com isso poder fazer um governo mais próximo e assertivo. Então, marchar com o MDB foi uma medida assertiva na sua avaliação naquele momento? Assertiva e nada de pressão. Foi algo que veio de uma decisão minha mesmo. Essa pretensão ainda existe, prefeito? De repente pensando em 2026 agora? Olha, nenhum projeto como esse depende apenas da pessoa, mas eu sou um jovem determinado e realizador, né? Eu gosto de fazer, gosto de realizar sonhos, então eu estarei no MDB e preparado para poder também, se for o nome, poder ajudar o partido no que for necessário. Vamos agora passar para a eleição municipal, onde será muito importante também para a gente, para o nosso grupo político, onde nós vamos também participar das eleições em outros municípios, fortalecer o nosso grupo e também poder levar as nossas boas ações para outros municípios. Mas hoje, independentemente do que vai acontecer, porque como o senhor bem falou, a política é bem dinâmica, mas hoje, qual é o projeto político de Renato Filho? Uma vez que o certo é que em 24 você deixa, claro, não é, o município, naturalmente, né? Você já foi reeleito. Qual seria hoje a pretensão política de Renato Filho? Olha, eu tenho hoje a pretensão política minha é concluir o mandato com as entregas e deixar um município que vai ser modelo para o Brasil no que nós estamos propondo e que nós estamos fazendo. Com o hospital, município, o único município do estado que está fazendo um hospital do porte do governo do estado. Então, imagine o desafio que é um município que nem Maceió ousou em fazer, né? Então, isso é só um dos nossos grandes projetos. Então, eu deixando tudo isso rodando em Pilar
Isso vai ser extremamente importante para a região. Isso também vai fazer com que a gente possa levar as ações, crescer o grupo político do Pilar. Nós vamos lançar um candidato em Pilar em 2024. Nós vamos lançar candidatos em outros municípios, fazer parcerias, fortalecer o grupo para que possamos, em 2026, estar com o grupo pronto para podermos ampliar a base, podermos levar nossas ações para outros municípios. E aí nós vamos estar junto com o MDB para o nosso nome para qualquer situação. Mas nós vamos estar com o grupo fortalecido e pronto para os desafios. Prefeito, você tocou no assunto hospital. Entrevistamos outros gestores aqui no programa Ponte e muitos colocam que fazer o hospital, em tese, é algo fácil. O difícil do hospital é a sua manutenção, o custeio dele. Como está essa questão no município do Pilar? Olha, a gente pensou nisso desde o começo. O hospital, primeiro que fazer o hospital não é fácil. O hospital do Pilar vai custar 70 milhões de reais. Pra você ter ideia, quando eu assumi o município do Pilar em 2017, o orçamento do município era 120 milhões. Estou gastando só nesse hospital 70 milhões, só de construção, fora a parte de equipamentos. Mas nós montamos uma gestão, estamos montando uma gestão, que é através da Irmandade do município, que vai trazer mais competitividade. Estamos buscando modelos de gestão que vai torná-lo competitivo e que não vai trazer esse problema que as pessoas imaginam que é para gerir o hospital. Óbvio que se ele fosse totalmente municipal, teríamos problema de poder geri-lo, porque nós não tínhamos como arrumarmos recursos. Então o modelo ele não é 100% municipal? Ele não é municipal, é um hospital que ele é totalmente SUS, mas ele não tem a gestão do município. No Pilar nós temos uma Santa Casa, que é através de uma irmandade, que são 100 irmãos, que são irmãos do município, que estava fechada quando eu assumi. Eu tomei posse abrindo o Hospital do Pilar, que hoje é uma referência de cirurgias e outros procedimentos. E esse hospital é quem está construindo o novo hospital. Então ele tem SEBAS, ele tem, com isso, traz redução de impostos e torna ele competitivo, torna ele também com capacidade de poder sair do engessamento de um hospital municipal. Mas o investimento sai todo do município? Todo do município. Todo do município. A gestão é que não é do município? Não é do município. A questão de custeio dele, vai ter verba da União, estadual? Todas as verbas dele serão públicas, através do município, do Estado... E todos os serviços gratuitos? E da União. Então, nós vamos credenciá-lo na União, nós já temos convênios com o município do Pilar e também teremos convênio com o governo do Estado. Porque a ideia também é que ele seja um hospital porta aberta. Óbvio que nós montamos para ele ser porta fechada, como é o metropolitano, para cirurgias eletivas, procedimentos eletivos. Mas, em conversa com o governo do Estado, nós iremos, provavelmente, torná-lo porta aberta. Um novo HGE, digamos assim, para que quem venha e quem saia, ali seja uma referência no atendimento de emergência. O senhor falou de várias entregas, de várias ações, obras, que naturalmente partem de uma decisão de gestão, né, de uma decisão administrativa. Mas não tem um fator também que contribui muito com isso? Pilar é um município rico? Pilar é um município que tem uma situação financeira bem melhor do que muitos municípios do estado. Mas foi importante fazer gestão para chegar a essa situação. Como eu falei, eu recebi o município com 120 milhões de orçamento e com uma dívida para o ano de 150. Então já iniciamos o ano com um déficit de 30 milhões de reais. Com 5.800 alunos, com a evasão escolar aumentando e com o analfabetismo também aumentando na cidade. Então nós conseguimos, nesse mesmo ano, diminuir despesa, aumentamos já 1.000 alunos na rede pública e, para você ter uma ideia, chegamos agora em 2022 com um orçamento de 300 milhões de reais, com o maior resultado primário da história, com 46% de gasto de pessoal, onde eu assumi estava com 78%,
Então, as decisões de gestão, elas foram imprescindíveis para que o Pilar pudesse ser um município que tivesse condições de investir. Investimos 30% do nosso orçamento, onde em 2017 eu não tinha nem recurso para pagar nem a folha do funcionário. Saúde e educação investe mais do que aquele percentual constitucional, prefeito? Bem mais. Educação, a gente tem investido um pouco acima, porque nesses últimos 2 anos teve pandemia e a gente tem conseguido fazer investimento, mas investimos em torno de 25% a 26%, 27%. E saúde, que são 15%, a gente investiu 27%, 28%. Né? Então, assim, é algo que a gente valoriza muito, porque a gente consegue dar hoje o serviço às pessoas que talvez nem na rede privada eles conseguem ter. E eu tenho um pai que é médico, né? Então, assim, eu aprendi desde cedo em casa que a saúde pública era muito deficitária, muito difícil de acesso às pessoas. Então, quando eu tive a oportunidade, como prefeito, eu procuro dar a elas o melhor, como se desse a minha família. Então, a área, vamos dizer, que o senhor, podemos assim falar, mais se orgulha, ou a área mais prioritária no Pilar é a saúde? Olha, eu acho que eu não tenho uma área prioritária, mas todas me orgulham muito, né? Mas a saúde é algo muito diferenciado, porque nós tínhamos um hospital fechado por 4 anos na cidade. Não nascia mais pilarense no Pilar. E eu tomei posse no dia 1º de janeiro de 2017 no hospital. E eu disse aquele dia que nós íamos escancarar aquelas portas para nunca mais serem fechadas. E pasmem, o hospital estava com uma dívida enorme, né? Contas bloqueadas. E esse hospital hoje, ele, além de ofertar serviço para o município... Esse caos que o senhor encontrou foi fruto de quê? De uma má gestão passada? Desmando administrativo? Má gestão também, mas também de falta de prioridade. Né? Eu acho que o governo ele tem que priorizar não apenas uma área, mas ele tem que olhar por todas as áreas e poder equacionar, equilibrar, para que as coisas possam caminhar bem. Né? Mas as coisas estavam ruins, pelo que o senhor relata. As coisas não estavam boas, por óbvio. Até porque eu fui eleito contra um prefeito que estava no mandato. Então isso já mostra que as pessoas queriam mudar. Para você ter ideia, Cícero, eu fui prefeito de Tampão em 2012 e perdi a eleição, na época, por 300 votos. Fui eleito agora em 2016 com 3 mil votos de diferença. E fui reeleito com 16 mil votos de diferença. Então, as pessoas deram a resposta de que estavam... Números significativos. Que estavam felizes com o momento que o Pilar está vivendo. Então, foi a maior votação da história do município do Pilar. Então, isso para mim é muito significativo. Então, quando eu também estava discutindo a política do ano passado, isso também me veio muito na discussão. Por quê? Eu também não podia deixar o Pilar com as coisas pela metade. Se eu fosse para um projeto, eu tinha que um projeto que pudesse servir ao Estado, mas também não deixasse o nosso município sem condições de continuar como estávamos caminhando. O pilarense hoje sabe que tem condições de ter muito mais do que tinha antes. Então nós não aceitamos mais nenhum tipo de diminuição de investimentos, de serviços, para hoje caminha rumo a grande desenvolvimento. Prefeito, uma fala do senhor que chamou a atenção é a questão de 2026, que você 2024, perdão, que você vai fazer política não só no município do Pilar, mas também em outros municípios. Quais seriam esses municípios e em quais municípios você quer adentrar, disputar a política ou apoiar outros nomes? Olha, a deputada Fábio Canuto teve mais de 40 mil votos. Nós temos base em praticamente quase todos os municípios do estado. E temos parcerias também. Então, isso já inicia a partir das bases da deputada Fátima, onde a gente firmou compromissos, mas óbvio que nós vamos conversar com as pessoas, com os grupos políticos onde nós fizemos alianças, para ver o que é possível ou não a gente poder caminhar, lançar candidatos ou podermos formar alianças no município. Então, assim, não tem uma decisão definitiva se é município A ou município B.
Mas alguns são prioritários, naturalmente. Alguns são prioritários, né? São estratégicos para a gente. Quais, por exemplo? Nós vamos, por exemplo, apoiar a reeleição do prefeito de São Miguel dos Campos, que é um aliado nosso e amigo. Nós vamos apoiar nosso vizinho Atalaia, a prefeita Cecília. Nós vamos também ajudar, estamos presentes com o nosso grupo político em Marechal Deodoro, com as pessoas que nos ajudaram. Nós somos a segunda deputada mais votada do município, então nós vamos participar da eleição do Marechal. Você apoia quem em Marechal Deodoro? Nós estamos discutindo com o grupo político de Marechal o melhor caminho que possa atender ao que o deodorense almeja e merece. Então estamos com o grupo... Mas hoje o senhor apoia quem lá em Marechal? Não existe um apoio porque não tem hoje um nome definido de quem vai ser candidato. Mas eu converso com o Cristiano, eu converso com o grupo político dos vereadores, com o Del, com o Moringa, com o Nelson. Júnior Damaso, tem conversa? Converso com o Júnior Damaso, já conversei com o Júnior. Então nós vamos... É um dos grandes nomes ali de Deodoro, né? Eu converso com todos, eu me relaciono bem com todos, nós vamos discutir qual é o melhor caminho para a região. Ok, a gente vai para um intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso entrevistado de hoje é o prefeito do município de Pilar, Renato Filho. Prefeito, mais uma vez agradecemos a sua presença aqui no programa Ponte. Eu agradeço vocês aqui por estar aqui. Prefeito, você colocou no bloco anterior, ratificou o seu apoio a Cecília Hermann, lá em Atalaia, na sua reeleição. Como você vê a questão da rivalidade entre Cecília e Camila Brasil e qual a sua avaliação em relação à gestão da prefeita Cecília? Olha, Atalaia é um município que ainda sofre com muita dificuldade, né? Com um município grande, município que para sair de uma ponta a outra gasta 1 hora de relógio, com vários povoados. Gestão com gasto pessoal altíssimo, baixa receita, é uma má gestão. Um combo de Uma má gestão. De coisas ruins. Má gestão, né? Aquela mudança ali só familiar e tal. Camila e Cecília fizeram uma chapa em conjunto, né? Mas muitas vezes o pensamento eles vão para outros caminhos, né? Então essa rivalidade existe, mas eu não vejo dificuldade na reeleição dela, porque ela conseguiu, mesmo com dificuldades, atender boa parte do que as pessoas queriam, pagar em dia. Isso já foi uma importante mudança na gestão do município. E Atalaia tem que voltar a ter o protagonismo que já teve no passado. Uma cidade grande e ser a referência do Vale do Paraíba. Então, eu não vejo dificuldade pelas entregas e pelas mudanças que tiveram em Atalaia, de nomes que venham a tentar ou a causar medo para a reeleição da Cecília. Mas em relação à rivalidade entre as duas? A rivalidade existe como existe com outros grupos também, né? Houve traição, prefeito? Não houve traição, não. Eu acho que o que houve é que o momento de Cecília e a vice querer achar que é o momento dela, né? Então é um erro da vice? Eu acho que tem que haver um respeito e cada um saber qual é o seu lugar. Eu fui vice-prefeito do Oziel.
né? Hoje eu tenho uma relação com ele muito boa, com o Rosiel, mas eu era vice-prefeito do Rosiel, eu não era o prefeito da cidade. Nós tínhamos problemas, e não eram poucos, mas eles ficavam no gabinete. A vice quer ser a prefeita? É isso? Isso não dá para... Aí quando acontece da pessoa querer tomar o espaço do outro, aí começam a ter os problemas. Muito se fala, prefeito, da questão da eleição para deputado estadual, no qual a Camila Brasil pleiteava que o município apoiasse o seu esposo e preterisse a questão da sua mãe. Seria essa uma das motivações da briga entre a prefeita e a vice? Não, porque isso ficou sempre muito claro. Isso sempre ficou muito claro, né? Que minha mãe seria candidata e que ele seria candidato. Eu não vejo isso como sendo algo bom. É complicado. Começam a ter os problemas. Eu sempre achei que deveria ter uma convergência, que a deputada Fátima fosse para a reeleição sozinha e que, naturalmente, com uma relação boa, prefeita e vice respeitosa, a Cecília viesse a ser candidata à reeleição, com o apoio da Camila, e, consequentemente, a Camila naturalmente seria a candidata à reeleição. Esse era o que eu sempre imaginei. Mas, infelizmente, óbvio, era claro que quando eu era candidato, como minha mãe foi candidata. Mas eu sempre pensei que poderíamos reorganizar essas ideias e mostrar, aqui temos que dar um passo para trás para que a gente possa, com isso, ter uma relação política para o futuro. Mas, infelizmente, a gente não pode querer que as pessoas pensem como nós. A vice pleitear, para a gente poder finalizar esse assunto, a vice pleitear mais espaço político, mais destaque político, o senhor não vê como normal? Eu vejo como normal, desde que seja coisa combinada, conversada, isso e claro nos passos que serão dados. Os compromissos eles têm que ser cumpridos, né? Tem que ser seguir o que a gente combinou. Agora, se há uma relação difícil nesse meio, a gente precisa também ter um pouco de consciência e eu acho que o tempo e a experiência ajudam muito nisso, de poder saber qual é o momento, de poder recuar um pouco, mas ir para o embate, eu acho que isso não é legal. Falando de um tema específico do Pilar, que durante muito tempo atormentou o Pilar, que é a questão da criminalidade, prefeito, o Pilar foi marcado muito tempo, né, por crimes de mando, a exemplo do crime como do Beto Campanha. O que fez diminuir esses índices de violência e essa tensão política? Olha, primeiro que o meu perfil é pacificador, né? Eu odeio briga, odeio confusão, brigo quando é para poder brigar pelos outros e podermos conseguir implantar o que a gente acha que é correto. Mas não sou de confusão, de briga, de arma, eu sou totalmente contra isso. E o meu perfil é pacificador. E eu peguei um município onde fomos referência em 2016 como uma das cidades mais violentas do mundo. Ficamos entre as 10 mais do mundo. Isso é uma referência horrível. Quando falava-se Pilar, falava-se em violência, em morte. Essa era a referência, lamentavelmente. E aí, no primeiro ano de governo, ainda muito alta violência, isso fazia com que o Pilar ficasse emperrado. Por mais investimento que a gente fizesse, ninguém falava nisso. Só falava em violência. Hoje, ninguém vai falar nisso. E a violência afasta, né, prefeito? Afasta. Quem quer estar numa cidade com altos índices de violência? Veja que mudança de paradigma. Em final de 2017, teve um assassinato na praça. Dois jovens, né, que morreram. E, óbvio, era do tráfico, mas eram jovens que não tiveram, talvez, oportunidade lá atrás. E morreram na praça da cidade. Aquilo causou uma comoção muito grande. E na época eu liguei para o governador, temos que entrar agora com força aqui na cidade. E na época a polícia veio, mas nós somos mais ousados. Eu subi numa máquina, derrubei as primeiras casas do bairro mais violento que existia, que era o bairro do Forno, Santa Luzia, e terminamos derrubando mais de 200 residências nesse bairro. Afastamos os maiores criminosos da região. Acabamos com boca de fumo. Óbvio que para mim, pessoalmente, foi uma situação muito difícil. E saímos desse mapa da violência
entramos com programas sociais na região e com isso nós conseguimos implantar lá escola tempo integral nesse bairro. Tempo integral, iniciamos com asfalto na rua, iluminação em LED, e implantamos o maior complexo esportivo de Alagoas nesse bairro. E agora, ano passado, o bombeiro, a polícia penal, a polícia militar fez o curso de TAF, de formação lá. Aí eu falei, que interessante, né? Aonde a polícia entrava para poder matar bandido, entrou agora para formar novos policiais. Então, uma gestão pacificadora, que dá oportunidade através da educação, espaços públicos, iluminação e combate algo também que não é nosso, mas que com ações públicas, como eu falei, de segurança, de educação, de saúde, de oportunidade, a gente consegue com isso e com a polícia ostensiva, com o judiciário dando resposta e mostrando que as coisas não serão impunes, e com a polícia civil que investiga e também dá resultado, isso é um conjunto que traz resultados importantes e tudo isso ajudou para que o Pilar pudesse sair desse mapa. Sem dúvida alguma, prefeito, o combate à violência não pode ser fundamentado apenas no aparelho repressivo, né? Toda cidade que diminui o índice de violência, acompanhe que ali tem outras ações, né? Porque o combate à violência ele é multidisciplinar. A gente sabe disso, como o senhor falou, né? É a conservação do equipamento público, a iluminação pública, ações sociais, a educação, né? Sem dúvida alguma, quando o município diminui o índice de violência, não é só o aparelho repressivo. É necessário o aparelho repressivo, sim, e normalmente logo no impacto, né? Logo de primeira. Mas depois, se não houver realmente um trabalho, né, maior, volta a violência novamente, Estado, sem dúvida alguma. Como você sabe, investiu muito em segurança pública, né? Novos equipamentos, novos policiais, armamento, mas só aquilo não ia resolver. Podia estar no momento dar um choque, né? choque. Mas se o município não fizer a sua parte, o judiciário não fizer a sua parte, não diminui, né? Então, o Pilar tinha uma barreira forte na questão da segurança, porque a violência era muito grande na cidade. E hoje você nem ouve mais falar na violência que o Pilar... E como está hoje, tinha. por falar nisso, em termos de números, prefeito? A gente calcula a violência, né? O ouvinte que porventura não saiba, com base no número a cada grupo de 100 mil habitantes, números de mortes por arma de fogo, é uma convenção que existe. Como é que está Pilar hoje? Para você ter ideia, quando eu assumi, um ano anterior, tivemos 96 assassinatos. Agora, em 2022, tivemos 3. Que redução. 3 assassinatos. E já no finalzinho do ano, de uma briga numa confusão de cachaçado, né? Então, E outros crimes, tipo furto, roubo, assalto, sequestro? acontece, mas muito Todos diminuíram. bastante. É óbvio que quando você aperta no lado, outros aumentam, né? Então, quando você aperta na questão da droga, acontecem outras Há uma situações. fuga para outros tipos de delito. Mas em todos os crimes, houve uma diminuição muito grande na cidade. Então, isso é perceptível, né? Porque, por exemplo, nós temos uma cidade hoje 100% em LED. Então, vias iluminadas. Isso mudou também a realidade nas comunidades da cidade. As pessoas podem agora ficar na porta de casa, até mais Uma guarda tarde. municipal efetiva também já ajuda, né? Sim, inclusive a gente tem uma guarda hoje que é referência, né? Foi a primeira guarda do Estado formada pela Polícia Civil do Estado. Hoje, nossa guarda tem Glock. É a única guarda com Glock. Não tem guarda hoje em outro canto com Glock como nós temos. Vinda da Áustria, as pistolas. Nós temos nossos carros, são carros como o governo do Estado, Trailblazers, equipadas. Essa guarda é permanentemente qualificada, prefeito? Porque um dos problemas que a gente tem visto também em guardas municipais, a gente tem vários exemplos aí, né? Brasil afora, às vezes a truculência, a violência, né? Olha, para ter armamento, é uma burocracia tão grande, Cícero. Nós passamos agora 3 anos para poder conseguir armar a nossa guarda.
a quantidade de horas de curso. E nem todos os guardas têm porte de arma. Porque nem todos passaram no curso de qualificação, Para o porte, né? para o porte. Então, nós temos a metade da guarda hoje armada e a metade não está armada. Nós temos carros, nós temos armamento, nós temos proteção para os guardas, todos têm colete à prova de bala. Estamos agora fazendo todo o vídeo monitoramento da cidade e determinei também a compra de armamento pesado. Fuzil agora mandei comprar para a guarda. Por quê? Nós temos, entre pistolas Glock e Taurus, quase 100 pistolas. Então, é importante que esse pessoal nós temos que seja estar preparado. Nós temos permanentemente drones, qualificado. nós temos drones para a guarda, que faz monitoramento aéreo em algumas localidades. Então, a gente investiu na guarda para qualificação, muito recurso. E não é fácil ter isso sendo feito permanentemente, esse investimento. Prefeito, quero aprofundar no tema reeleição, visando no ano que vem, 2024. Quem é Fátima Rezende Oiticica? Ela pode lhe suceder no município do Pilar? Fátima Rezende Oiticica trabalhou no Pilar já por mais de 20 anos, como procuradora do município. E tem um trabalho na advocacia e na cidade por muito tempo. E ela é irmã de meu pai. O esposo, em toda a região, tem serviço prestado com geração de emprego através da usina Clotilde. E ela pode ser, como outros também podem ser, no nosso grupo político. Então, nós temos vários nomes excelentes. Ela sai na frente hoje? É que sai na frente. Ela, como qualquer outro, ela tem condições de poder ser o nome para 2024. Mas nós vamos discutir com as pessoas e qual é o melhor caminho para o grupo para 2024. Para que possa ter não só a continuidade, mas que possa fazer ainda melhor e ter um desafio maior, que é poder botar para tocar tudo que nós estamos deixando pronto. E uma questão, Cícero, que as pessoas questionam muito na cidade dia a dia. Esses nossos programas sociais eles serão continuados. Então, eu me preocupo muito com isso, porque eu não posso deixar que as pessoas tenham nenhuma perda de direito, nem daquilo que nós entregamos, entendeu? Então, assim, a Fátima, como outro nome que nós temos na gestão... Qual seria um outro nome, prefeito? Mas nós temos secretários importantes que também podem ser candidatos. Né? Quero aqui nominá-los porque eu posso até esquecer de alguém. Mas o nosso grupo tem vários nomes também muito bons que podem, com isso, dar a nossa continuidade. Algum político de mandato? Vereador também, lá? Também pode ser. Acho que temos nomes bons. Prefeito, como você vê a questão da relação do ex-deputado federal Sérgio Toledo em tentar rivalizar o comando do Pilar no próximo ano, tentando fomentar aí uma possível candidatura da Thaís Canuto, que foi sua opositora durante esse período aí do mandato enquanto esteve vereadora. Como é que você vê essa sua relação com o Sérgio Toledo hoje? Olha, eu respeito o deputado Sérgio, eu não tenho relação com ele pessoal, a gente nunca fomos próximos, né? Mas eu acho que o trabalho que nós temos na cidade, ele se sobrepõe a tudo isso. Então, eu nem discuto essa questão, porque é só colocarmos o que o prefeito Renato, com o grupo político da deputada Fátima, fez na cidade, com o que aqueles que almejam se alçar a candidato fizeram. Então, eu acho que vai ser uma eleição onde nós vamos mostrar aquilo que fizemos e comparar. Então, eu não discuto essa questão, porque eu acho que a gente tem entregas que nos fazem ter confiança naquilo que fizemos. Então, eu respeito, mas eu não vejo isso como algo que tenha condições de prosperar. A gente falou sobre muitas entregas, ações positivas, o senhor tem elencado aqui várias na sua gestão, mas também deve ter tido, claro, o lado ruim, né? Ou vamos dizer, o lado de maior dificuldade. Qual a maior dificuldade
prefeito, que o senhor encontrou ali no Pilar, mesmo sendo um município que tem um volume grande de recursos, atraído grandes empresas, a questão da Petrobras, né, a origem hoje, qual a maior dificuldade que o senhor enfrentou ao longo desse período? Olha, foram muitas. Eu digo que a gente fica rodeado de muita gente, mas às vezes muito solitário, né? Eu tive períodos de muita turbulência e quero até dizer aqui em primeira mão que eu nem queria ir para a reeleição, mesmo estando com aprovação e com eleição garantida, eu não queria ir para a reeleição. Por quê, prefeito? Porque Pode revelar? Eu passei por um momento muito difícil, né? Meus pais quase morreram na pandemia, né? Os dois, ao mesmo tempo. Então, eu me culpava muito naquele momento. Meu pai estava na linha de frente da pandemia, então pegou Covid na linha de frente. E minha mãe pegou junto com ele no mesmo momento. Isso mexe a bala. Os dois ficaram num momento muito complicado e entraram junto no hospital e saíram junto. Meu pai passou 15 dias na UTI, meu pai passou. Uma situação dificílima. Então eu achava que eu tinha privado muito a minha família me afastar demais da política e eu não queria mais ser candidato, né? Porque, poxa, a gente muda a vida das pessoas, ajuda tanto, mas eu vou acabar com a minha família por causa do... Então, naquele momento eu fiquei muito pensativo, mas minha mãe foi muito firme, minha família, para poder dizer que eu tinha que ser candidato. E, quando você vai para a batalha administrativa, é acabar com os vícios, né? Eu assumi com um município onde as pessoas, inúmeros servidores, tinham o Pilar como bico. Imagina eu demitir mais de 200 servidores efetivos do município, alguns com 20 anos de município. Servidores que tinham o Pilar como bico, porque tinham outros empregos incompatíveis com suas atuações profissionais. Sem prestar o serviço que deveria prestar. Porque a lei não permitia. Então, como é que você tem 40 horas em Pilar, 40 horas em outro município? Como é que você consegue prestar um serviço? Então, você tinha um servidor atuante na cidade, desmotivado, ganhando menos, às vezes, do que o cara que está fora, ou porque tinha algum apadrinhamento político. Então, eu determinei que nós iríamos acabar com isso. Inclusive, pessoas próximas a mim foram os primeiros a ser demitidos. E ali eu mostrei, olha, não tem apadrinhamento. Hoje, os servidores que eram servidores, digamos assim, que não prestavam um bom serviço, hoje são exemplares. Por quê? Viu que eu não tinha apadrinhamento político. A gente conseguiu, com isso, moralizar a gestão. Servidor, inclusive, que morava em Fortaleza. E assinava um ponto por procuração na cidade. Um absurdo. Então, imagina que nós três aqui, porque você é ligado ao prefeito, você vai ter uma situação melhor, não vai trabalhar, e nós dois vamos estar aqui fazendo seu serviço, ganhando menos que você. Qual é o estímulo que nós vamos ter para isso? Nenhum. Então essa foi, talvez, a grande dificuldade. Uma grande dificuldade. Inclusive, eu fui muito criticado na época, até pelos próprios amigos. Prefeito, você é maluco fazer isso. Você vai para uma reeleição, como é que você vai mexer com isso? Eu digo, alguns vão criticar, mas a maioria vai elogiar. Por quê? Com isso eu reduzo despesa e vou conseguir investir na cidade. Quer dizer, eu tenho uma saúde gastando R$94 dos 100 que eu invisto com o pessoal e não ter para poder fazer um curativo. Verdade. Então, isso não existe, é gestão. Prefeito, quero aqui agradecer a sua participação, chegou o nosso tempo, agradecer a sua participação. Muito obrigado, que a gente possa estar aqui em outra oportunidade. Agradecer a vocês e a sua também audiência, né? Dizer que vocês precisam visitar o Pilar, que a cada mês tem revolucionado, e dizer ao alagoano, ao pilarense, que nós ao povo do Nordeste, né? Que nós vamos ainda dar muito orgulho a essa cidade e estamos mostrando que quando se faz gestão pública com decência, honestidade, a gente consegue fazer entregas importantes e mudar a vida das pessoas. Joãozinho. Obrigado, prefeito Renato Filho. Obrigado, Cícero. Até o próximo final de semana. Obrigado a você pela audiência. Até o próximo sábado.